Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Visão 360 Graus. Eu sou a Ana, eu vou conduzir esse episódio. Nesse episódio nós vamos debater um pouco sobre o projeto Acroyoga Jam, um projeto de extensão comandado pela professora Simone de Educação Física, pelos bolsistas, e também vamos ter nesse episódio a participação especial do Cris e da Luísa, que são do Acrosul e vão falar um pouco pra gente também. Então, se quiserem se apresentar. Eu acho que eu vou deixar a Simone começar. Boa noite para todo mundo que vai escutar também. Vou deixar a Simone começar, como ela foi a primeira mencionada. Ela pode falar um pouquinho de ti, Simoninha. Boa noite, então. Ana, mais uma vez feliz em poder participar desse projeto, que o ano passado já estava atuando. Ele é bem importante porque ele divulga bastante as atividades que a gente desenvolve ali no IFE. Então, eu queria dizer que eu sou a Simone, sou professora de Educação Física ali do IFE. Atualmente eu estou como coordenadora do projeto, que é um projeto de extensão. Esse ano, juntamente com a Luísa, convidei ela para ser coordenadora adjunta do projeto, porque a Luísa esse ano também está fazendo parte do IFE, enquanto professora de Educação Física. Eu acho que enquanto apresentação é isso, né, Ana? Então tá. Bom, eu sou a Luísa. Como a Simone já comentou, faço parte do projeto Acroyoga Jam também esse ano. E conduzo a prática da turma da sexta-feira. E eu sou professora de Acroyoga desde 2015. Tem um caminhozinho aí. E a gente compõe o Acrosul há algum tempinho. Acho que desde 2017. E fazemos parte, acho que há 3 anos, do Acroyoga Jam, Simone, por aí? Do Acroyoga Jam, não. O Acroyoga Jam, ele nasceu ano passado. Vocês já fazem parte do que foi pioneiro do Acroyoga Jam, que foi o curso que vocês deram de formação continuada para os professores em 2023. Mas é o início, dessa proposta, da prática de Acroyoga na escola. É isso? Então, mais uma vez, boa noite para quem vai escutar a gente. Eu sou o Christopher, eu sou fisioterapeuta, sou apaixonado por movimento, como eu sempre falo. Acho que ele pode curar a vida de todo mundo, curar esse monte de doença que a gente tem e fica colocando remédio para dentro. Eu acredito que o movimento pode ajudar mais na cura social. E eu vejo no Acroyoga uma forma de as pessoas se aproximarem mais umas das outras. Então, eu sou fisioterapeuta desde 2015 e eu já brinco de Acroyoga desde um pouco antes de me formar. Aí eu comecei a procurar e investir em cursos para aprimorar a minha técnica e tentar entregar sempre o melhor para quem passa pelo meu caminho. Acho que é isso. É um prazerzão estar aqui nesse meio de comunicação. Acho que a gente pode aproveitar para chegar em mais gente, fazer com que mais gente conheça a prática. Embora seja muito difícil de falar sobre ela, a gente vai tentar. Então, já começando, o que é um pouco o Acroyoga? Porque eu acredito que muita gente não conheça. Eu, por exemplo, nunca tinha nem escutado falar do que era até o projeto do ano passado. Então, um pouquinho do que é, como funciona. Então, Ana, o Acroyoga é uma mistura de técnicas. Ele mistura a acrobacia, desde a acrobacia em grupo, lá, da atividade circense, com o yoga e a massagem tailandesa. E a gente tem visto bastante coisa do circo se juntando também ao Acroyoga nos últimos tempos. Aí, se nós formos separar essa prática, a gente sempre tenta levar a prática para frente apresentando 3 elementos essenciais, que são o base, que é uma pessoa que geralmente fica aterrada, fica com os pés ou com as costas no chão. O voador,
que é a pessoa que fica voando e fazendo maior parte das acrobacias, e o anjo, ou o cuidador, o spotter, que é quem é responsável assim, por cuidar da prática. É o segurança da prática. Eu brinco que o anjo é o responsável pela vida do voador. Quem mantém a prática segura e que torna a prática apta para todo mundo. Né? A gente, quando fala assim, dessa mistura, né, de acrobacia, de yoga e de massagem tailandesa, a gente leva ali para uma prática mais... A pessoa que está voando, ela tem uma prática mais vigorosa se formos falar de movimento. Ela se movimenta mais, ela aproveita ali aquela base segura que está sendo proporcionada por alguém que está embaixo para conseguir se movimentar ou se permitir ser levada. O base precisa ser aquele ponto de apoio forte, passar também segurança para que o voador possa se movimentar de forma suave, às vezes nem sempre, mas a gente tenta trazer bastante suavidade para a prática. E o anjo, como a Lulu já falou, ele precisa realmente cuidar da pessoa enquanto praticante. Ele não pode ter uma queda, mas ele precisa conduzir a pessoa até o chão de uma forma segura. Falando de yoga, a gente consegue perceber na prática muitos valores que vêm com o tempo. Quando a gente consegue ter tempo de sair um pouco do pavor de estar voando e se entrega às sensações, como desde o toque de outra pessoa, que é uma coisa que a nossa sociedade hoje não está muito acostumada, desde até, né, perceber valores como o carinho de um colega, como a amizade de um colega. Nós aumentamos muito as nossas percepções de empatia, aumentamos as percepções de confiança na gente e no outro para conseguir desenvolver alguma acrobacia, às vezes um pouco mais difícil, assim, mais desafiadora. E eu acredito muito que o yoga está dentro dessa prática quando a gente consegue perceber esses valores. E a massagem tailandesa é a forma como a gente tenta tocar um no outro, seja com o pé, com a mão. É como se fosse um gato. Como se os nossos membros, eles sempre fizessem carinho em quem está trocando um pouco a prática com a gente. E, claro, tem um momento em que a gente vai para uma prática de massagem tailandesa mesmo, onde, enfim, é uma massagem tailandesa. Fala, Simoninha. Não, assim, é um complemento, assim, que, como o Cris disse, assim, é muito difícil a gente conceituar a Acroyoga, né, com palavras, porque é uma prática que a gente percebe mais, é uma forma sensorial, né? Conforme a gente vai praticando que a gente consegue compreender, assim, o que é a prática. Mas, resumindo, assim, né, é uma prática que une essas técnicas que a Luísa acabou de falar, tem essas funções que as pessoas desenvolvem, essas 3 funções durante a prática. Então, no mínimo, assim, 3 pessoas para praticarem, é uma prática em conjunto, é uma prática que possibilita a conexão e que, claro, que além dessas, todas essas qualidades, né, físicas, que ao praticar algo físico, né, força, flexibilidade, enfim, e outras, ela é uma prática que acaba que contribui muito nesses aspectos das relações entre as pessoas, né? O como a gente se comunica com os outros, o cuidado que a gente tem com o outro, a entrega, a confiança que a gente tem com o outro. Então, eu diria, assim, que é uma prática completa, né? Quando respeito na formação integral, né? Quando a gente está contribuindo ali na formação das pessoas, né? No seu processo, né? De desenvolvimento. Ela não é uma prática que vai trabalhar alguma valência física em específico, apesar de estar trabalhando todas ao mesmo tempo, mas a gente não vai ficar bom em uma coisa só, mas a gente vai melhorar muito enquanto ser humano, assim, enquanto pessoa. Uma das coisas que o Cris comentou, que a prática trabalha e que, na minha opinião, é a que mais falta em outras práticas,
é a questão da confiança. Hoje em dia é muito difícil a gente confiar em alguém, e no acroyoga a gente precisa desenvolver isso, e a gente precisa se comunicar de um para o outro, de coração para coração, e cumprir com aquela comunicação que a gente fez. E se comprometer a estar ali, se comprometer a estar cuidando daquelas pessoas que praticam junto com a gente. Então, a gente torce por aquela pessoa de uma maneira que não acontece em todas as práticas. A gente vibra com as conquistas e a gente cativa a confiança das pessoas que praticam junto conosco. E tenta sempre lutar para continuar merecendo elas. Tem uma outra forma bem rápida e fácil também que eu costumo explicar a acroyoga, que é geralmente, que é muito difícil de explicar. Então eu falo assim, não, é fácil. Uma pessoa deita no chão, outra pessoa sobe nos pés da pessoa e fica fazendo acrobacia. Aí ficam me olhando assim, meio desconfiados. Aí eu falo, vou te mostrar. Aí eu tiro o meu calçado, tiro o tênis, tiro a meia, deito no chão e convido a pessoa para praticar, que para mim sempre é a forma mais fácil e sem receio nenhum de achar que aquela pessoa não vai conseguir, porque ela vai conseguir. É interessante porque eu pratiquei acroyoga ano passado e eu era uma zero à esquerda. Eu não tinha a mínima confiança de virar uma cambalhota, nem isso. Então é interessante porque desde a primeira vez tu consegue sentir a conexão, e é realmente uma conexão entre o base, o voador, o anjo. Porque quando tu vai voar pela primeira vez, parece que, nossa, eu vou morrer, eu vou cair. Mas quando tu sente aos poucos, parece uma coisa muito complicada. Mas com a outra pessoa ali, tu consegue sentir essa conexão e aos poucos vai indo, se entendendo e fluindo. Mas com essa oportunidade, né, de ter várias coisas novas, queria saber como que surgiu ter o projeto, o acroyoga no IFE, Simone. Então, Ana, né, as coisas, ela surgiu a partir de uma experiência minha, assim, né, enquanto aluna, né, de acroyoga, onde eu pude perceber, assim, como eu sou professora de educação física, quando a gente lida com alguma coisa de movimento, e a gente educa pelo movimento, a gente ensina pelo movimento. E aí, quando eu percebi todas essas características da prática, né, o quanto ela contribui nos nossos conceitos, né, um saber sobre coisas, né, porque é desde do corpo, é desde conceitos, até da física a gente acaba aprendendo ali, né, então são conceitos, são saberes. Eu comecei a perceber o quanto a gente aprende a fazer coisas, né, coisas às vezes impossíveis, assim, né, que a gente olha assim, eu acho que isso não acontece, quando vê, parece às vezes mais difícil do que realmente é, né? E o aprender a ser e a conviver foi o que mais me chamou, né? E eu atuo em escola. E nesse processo onde o que a gente quer contribuir nessa formação de vocês, estudantes, essa formação integral, para o exercício da cidadania, no modo como vocês vão se relacionar com as pessoas, eu vi assim, nossa, a acroyoga é muito potente. Na época, essa conversa, assim, essa percepção foi lá em 2022. Eu conversava muito com o Cris, né? Aluna do Cris, eu era naquela época, e continuo sendo, né? Eu conversava muito com ele sobre isso, e uma vez eu disse, gente, eu tenho que levar isso pro chão da escola, porque isso é potente, né, nesse processo. Aí, em 2023, eu estava afastada até na época, quando eu retornei ao IFE para trabalhar, surgiu a oportunidade de fazer um projeto de extensão, e eu escrevi um projeto de extensão de formação continuada com o objetivo de atuar, né, contribuir nessa formação dos professores que já atuavam na rede, já professores de educação física ou estudantes, ou qualquer outro professor que trabalhasse com um corpo, de algum modo. E aí surgiu um projeto de formação continuada. Nesse projeto, o pessoal fez curso de acroyoga, foi aí onde eu chamei a AcroSul para dar o curso de acroyoga, a gente também fazia grupo de estudos, e experimentos, assim, né, de experimentar as nossas propostas pedagógicas, entende? Porque a gente queria sair de outros espaços, por exemplo, do estúdio, e trazer para a escola, né, ter uma conversa com a escola, o que a escola se propõe enquanto formação. Veio esse curso, veio essa formação. Durante a formação, os professores que estavam lá gostaram muito, a gente acabava que se reunia para ficar praticando, porque no curso o Cris e a Luísa traziam diferentes posturas, algumas transições. E claro, não é num primeiro momento que tu vai sair fazendo, né? Tu tem que ir aperfeiçoando, tu tem que ir criando a confiança, conhecendo bem o teu corpo. E a gente acabava que nem fazia parte mais do processo de formação desse curso, a gente começava a se juntar para praticar, experimentar. Aí, de repente a gente olhava um vídeo, vamos tentar fazer isso também? E a gente tentava.
Aí no final de 2023 eu pensei, nossa, o pessoal tá querendo muito se juntar. E veio aí a ideia de fazer esse projeto do Acroyoga Jam, que tem como objetivo principal, assim, central, né, criar um espaço onde as pessoas possam praticar a Acroyoga, independentemente, assim, do nível. E o legal, assim, é ter pessoas que já praticam há algum tempo, pessoas que estão começando esse processo, justamente por toda essa questão da Acroyoga que tem, né, de tu ajudar o outro. Essa coisa da ajuda, da empatia, de querer ver o outro conseguindo e dando dicas, é muito forte, é muito legal, né, esse sentimento ali. E aí surgiu, assim, o projeto. Na época também conversava com o Cris, né, ele me ajudou ali na construção do projeto, né, de trazer a parte do Acroyoga. E aí surgiu o projeto Acroyoga Jam, que foi o ano passado, que a gente teve gente de fora e também os alunos ali do IF, no qual tu fazia parte, né. E no final do ano, assim, a gente foi sentindo, não, a gente vai dar continuidade nesse projeto. E a gente acrescentou uma coisinha nova para a versão desse ano, que é o Acroyoga Jam itinerante. Então a gente tá indo, né, já fomos numa escola, e a gente já tem algumas outras escolas agendadas, para levar a prática do Acroyoga, para também fazer as pessoas conhecerem essa prática do Acroyoga. E bem ou mal, a gente já está criando uma cultura do Acroyoga na escola. Não sei se tu já percebe, Ana, assim, que às vezes a gente vê o pessoal juntando os tatames ali no canto e fazendo. E até acho legal, assim, né, que reforçar, assim, que é um projeto onde é a prática de Acroyoga. A ideia da gente não é, assim, oferecer aulas de Acroyoga, né? Mas por isso que vem o termo Jam, e eu até vou pedir, assim, pro Cris explicar, né, que ele explica bem, assim, o porquê do Jam, né, e que faz parte do nome, não é à toa que esse é Acroyoga Jam, porque tem um propósito que está relacionado à configuração e o modo como ele está organizado. Não quer falar uma coisa só, antes? Não quer? Então, o jam ali vem de Jazz After Midnight, que antigamente os músicos saíam lá dos seus barzinhos que eles estavam tocando, lá em Londres, assim, saíam dos barzinhos e eles gostavam muito de tocar. Eles não estavam ali tocando só pelo cachê da noite. Então eles saíam dos seus barzinhos, todos iam para uma rua, para uma esquina, e ali parava o cara do saxofone, parava o cara da bateria, parava o cara que cantava, todos se juntavam e faziam o Jazz After Midnight. Seria o jazz ali depois... A música depois que já tinha rolado a música. A música depois que já tinha rolado a música. E eles se juntavam para tocar livremente, para tocar o que eles queriam tocar. Não seguiam um repertório, mas eles faziam esse som, assim, essa música de uma forma mais livre. E a gente acaba usando esse termo também para dentro da prática de Acroyoga, porque a gente define assim que, vamos fazer uma jam hoje, então vai ser uma prática livre onde a gente vai se juntar para brincar. Nem sempre, mas às vezes sim, mas nem sempre para compartilhar. E cada um na Jam traz as suas curiosidades, traz os seus quereres de prática e compartilha um pouquinho do que tem de movimento corporal ali. Não necessariamente só a prática de Acroyoga, mas às vezes a gente treina uma invertida, às vezes a gente treina uma estrelinha, que alguém veio, será que tu pode me ajudar a fazer tal coisa? Eu vi que tu sabe fazer, me mostra isso aqui. E aí um vai ajudando o outro e aquela prática vai se formando e o grupo vai evoluindo como um todo, juntos. A ideia é ter um local onde a prática possa ocorrer de forma segura e que todo mundo ali esteja bem cuidado e se divertindo. E importante essa questão da ajuda, né? Eu acho, assim, fundamental, né? Que a gente tá ali, justamente, né? Aquelas coisas que a gente tem, às vezes, dificuldade, a gente, me ajuda nisso, assim, sabe? Que eu tô com dificuldade, faz comigo. E até assim, né, Ana, o ano passado, o projeto, ele tava organizado, assim, a gente fez a CroSul, a gente teve 4 aulões da CroSul. Então, foi bem interessante, porque a cada aulão que a gente tinha, né, eles nos davam aula de Acroyoga, nos davam vários desafios e que a gente ficava até o próximo encontro treinando aquelas coisas ali, né, que eles nos passavam, assim.
E aí, esse ano, a gente não tem esses aulões, né? A gente não teve esses aulões, mas a gente está com bastante repertório, né? E a gente teve um grupo grande, assim, de estudantes, que são as estudantes voluntárias, né, do projeto. A gente tem bastante gente que trabalha de forma voluntária. E a Lu, ela chegou, assim, para compor o time de professores de educação física ali do IFE, né? E eu fiquei bastante feliz, né? E aí a Lu assumiu, assim, a parte de pegar as estudantes voluntárias e dar uma turbinada, assim, né, no conhecimento, no potencial delas. E até vou pedir, assim, pra Lu falar, né, porque a Lu acompanha mais essas gurias, né, já acompanhava o ano passado durante os aulões, né, e esse ano, a Lu, toda semana, a Lu tá ali com elas, e ela sempre fala muita coisa legal, assim, das gurias, né, porque a Lu tá ali acompanhando esse processo, né, eu acho importante também essa parte ali, com as gurias. Sim, eu brinco que o meu papel esse ano é provocar as gurias a se desafiar e a melhorar a prática delas. Então, semanalmente ali, a gente traz coisas novas e vai evoluindo dentro da prática, juntas, claro, cada uma no seu ritmo, cada uma no seu tempo ali, elas vão me dando esse feedback e a gente vai agregando coisas à prática. Mas a brincadeira minha com elas é que a gente precisava trazer uma suavidade para o movimento, que a gente precisava deixar de parecer com um jiu-jitsu e parecer com uma dança de uma bailarina. Então a gente vem nesse processo, porque claro, quando a gente está aprendendo um movimento, ele é bruto, ele é quadrado, assim, ele não tem fluidez. E conforme a gente vai ganhando prática no movimento, a gente vai fazendo ele sem esforço. E vai conectando um movimento no outro e vai tornando aquilo uma coreografia. E o nosso corpo vai identificando aquilo e memorizando aquilo, tanto mentalmente quanto muscularmente. E as coisas vão ficando mais bonitas. E as gurias já estão num processo muito bacana, assim. Tu já vê elas fazendo flows bem fluidos, bem gostosos de olhar, assim, estão parecendo coreografias já. E não faz muito tempo que a gente começou a juntar os flows e eles começarem a sair assim. Então é legal de ver essa evolução, assim, num curto espaço do tempo das gurias. E elas como grupo também. Uma se junta com a outra e vai praticar. As gurias vão na praia fazer umas fotos. É muito legal de ver essa parceria delas também, como grupo. E isso evolui na prática do acroyoga como um todo. Elas, quando trazem isso para quem está participando do projeto, elas também trazem com a mesma emoção e coração que elas, como grupo, praticam. Então, é bacana de ver a prática dos estudantes, tá? Muito legal. Então, já se encaminhando para o fim agora, quem quiser participar do acroyoga, quando que acontece, onde que acontece, ainda tá podendo se inscrever, participar, fazer uma aula para treinar, para ver se gosta, como que tá indo? A gente tem o Instagram do projeto, tá? Eu agora não sei como é o Instagram do projeto. Alguém pode olhar aí pra mim, por favor? Tem o Instagram da Educação Física também, que eu acho que é... Ana, acho que tu sabe qual é o Instagram da Educação Física. Também alguém pode olhar aí pra mim, mas enfim. As práticas acontecem nas quintas-feiras, no 12h30 ali até 1h30. Fala aí. O Instagram do Acroyoga Jam é Acroyoga Jam _IFRSRG. Isso. E aí as práticas acontecem nas quintas, do 12h30 até... Aí assim, até 1h30 mais ou menos, né? Como é uma jam, como eu tô dizendo, assim, a gente faz uma aquece, alguns exercícios ali, e depois o pessoal fica praticando. E aí, conforme o pessoal vai tendo aula, vai saindo, tá? Então é do 12h30, 1h30, 15 para as 2, a gente tá ali na quinta-feira. E na sexta-feira, das 9h30 às 11 horas. São os dias que a gente tem. Ali a gente tem um link um formulário, assim, né, de inscrição, mas
pode só chegar no primeiro momento, nesses dias, nesses horários que eu acabei de falar, conversa comigo, com a Lu, procura eu e a Lu, o pessoal conhece bastante a gente, chega ali no ginásio, que faz uma prática, experimenta a prática, e aí depois a gente encaminha para uma inscrição mais formal, assim, que é importante porque a gente acaba que faz esse controle, né, de frequência, né, pro pessoal, né, participar. E é isso. Às vezes também, quando o Cris tem uma folguinha lá, ele faz um flash, assim, passa que nem um flash, mas de vez em quando o Cris consegue, assim, dar um oi ali pra gente, né, e sempre contribui bastante pro desenvolvimento de todo mundo, né, porque a Crioga é isso aí, né, é querer ver todo mundo crescendo, se conectando e sendo feliz. Então tá bem, muito obrigada por terem aceitado o convite e participarem desse episódio. Esperamos que vá mais gente conhecer essa prática que é, por experiência própria, muito legal, muito divertida, com as gurias, então chega a ser animado, engraçado cada coisa. Então, muito obrigada pela participação e agora vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais. O Instagram do projeto e do Acri Yoga vai estar na bio do nosso YouTube. Muito obrigada.